A gente começa o programa falando que os parlamentares começaram a analisar no final da tarde o veto a dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias que obrigam o governo a executar com prioridade as emendas do relator geral do orçamento e das comissões permanentes. Estamos falando de 30 bilhões de reais. Na noite de ontem, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, havia suspendido a sessão destinada a votações de projetos que tratam o orçamento impositivo. Ao anunciar a decisão, Alcolumbre afirmou que os parlamentares pediram mais tempo para analisar os projetos enviados pelo Palácio do Planalto. Mais cedo, ainda na terça, o presidente do Congresso disse que havia um acordo entre os parlamentares para manter os vetos. Segundo Alcolumbre, o acordo também prevê votação dos projetos enviados pelo governo. A gente falou sobre isso aqui, aliás, ao vivo, né? Quando saiu esse entendimento, na sequência também o presidente Jair Bolsonaro se manifestou no Twitter, a gente falou sobre isso no programa de ontem, mas então vamos nos atualizar. Novidades direto de Brasília, Zé Maria Trindade, o que está acontecendo aí, esse plenário pegando fogo? Pois é, ontem eu dizia, olha, bom esperar porque o Congresso ainda não decidiu sobre os vetos. Você se lembra daquela mensagem que nós lemos aqui, uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro dizendo que não tinha nenhum acordo com o Congresso Nacional? Isso pesou e azedou as relações dos deputados e senadores com o presidente Jair Bolsonaro nessa história do acordo que está sendo chamado de entendimento. Não pode falar a palavra nem acordo e muito menos negociação com o Congresso Nacional. Porque os deputados ficaram meio desconfiados. O presidente disse que não tinha compromisso com os deputados em dividir os 30 bilhões de reais. Além disso, a reunião do ministro Paulo Guedes com os dois maiores envolvidos aí na convocação da manifestação do dia 15, né, que é o MBL e o Movimento Vem para as Ruas, isso aí acabou provocando uma desconfiança. E aí foram reuniões e mais reuniões, o presidente mandou os projetos, 3 projetos para mudar a lei orçamentária, e os técnicos dos partidos políticos passaram a noite inteira esmiuçando do Silvio, palavra por palavra, artigo por artigo, desconfiados que poderia estar ali naquela legislação alguma coisa que poderia ir contra o Congresso Nacional. E olha, hoje foi o dia inteiro de debate, a indicação é de que os vetos do presidente serão mesmo mantidos. Mais uma vez, a opinião pública dobrou esta arrogância parlamentar e definiu de uma vez por todas. Eu saí de lá com essa impressão de que a maioria é pela manutenção dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, nada de 30 bilhões de reais para os deputados e senadores torrarem durante a campanha eleitoral, fazendo obras aí nas bases eleitorais. Muito bem. Você quer comentar, Augusto? Sim. Na sequência a gente vai mostrar imagens também do plenário. Vamos primeiro para lá? Vamos mostrar então imagens direto de Brasília. Olha só, você que está nos assistindo, vamos abrir o áudio também, Robson. Fala nesse momento o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Esse é o plenário da Câmara. Para fechar Congresso num tempo em que só quer fechar Congresso quem defende ditadura. E ninguém aqui é favorável a isso. Dizer que esse Congresso chantageou o presidente numa lei orçamentária que todos votaram favoráveis. Agora quem fala é o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, em resposta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É a discussão, portanto, sobre vetos ao orçamento. É um governo marcado por fanatismo. Daí o seu veto. Por isso ele precisa, evidentemente, ser derrubado nessa casa em nome da pesquisa, da ciência e da tecnologia. Presidente, o PSOL vai votar não pela derrubada do veto. É muito importante que os cientistas, os pesquisadores sejam valorizados. Agora, presidente, é importante que se diga que Vossa Excelência foi chantageado durante a semana pelo presidente da República, assim como o presidente Rodrigo Maia, numa cena absolutamente patética de uma manifestação para fechar Congresso num tempo em que só quer fechar Congresso quem defende ditadura. E ninguém aqui é favorável a isso. Dizer que esse Congresso chantageou o presidente numa lei orçamentária que todos votaram favoráveis, inclusive a base do governo. A lei é ruim, é verdade. Se conserta aqui, mas não com ameaça. O governo Bolsonaro, na figura do seu presidente, mandou um acordo para essa casa.
fez emendas e negociou pontos aqui. Como eu disse agora há pouco, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, tenta interpelar o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, né? A votação, a sessão acontece no plenário da Câmara dos Deputados, que é maior para comportar os 513 deputados e também 81 senadores. O deputado Marcelo Freixo, de oposição, evidentemente tenta constranger o presidente do Senado, que havia anunciado um entendimento com o Palácio do Planalto, com o Executivo, para a manutenção dos vetos. Cabe um rápido comentário, Augusto, daqui a pouco a gente volta para lá com imagens ao vivo direto de Brasília. Sem dúvida, o fato de o Marcelo Freixo ser contra, o deputado Marcelo Freixo ser contra, então isso aí não tem nenhuma novidade. Ele é contra rigorosamente todos os projetos do governo, sempre, todos, sistematicamente, ele nem lê. E aí fica com essa conversa fiada de dizer que o presidente Bolsonaro quer vetar a transferência de 30 bilhões para o Congresso e cuja destinação, né, desse dinheiro aí será decidida por um deputado. Isso aí é prejudicar a ciência e a pesquisa. Quer dizer, é mentiroso. É por causa de gente assim que os cariocas elegem sempre o outro. Né? Você vota por exclusão. Como é que vai eleger o Marcelo Freixo? Perguntam se o Rio poderia estar pior. Poderia, se o prefeito fosse ele. Então é o seguinte, tomara que prevaleça o bom senso, conforme previu o Zé Maria, e tomara que os parlamentares entendam que essas atribuições são do Executivo. Exatamente. Robson, vamos voltar? Mais imagens então, vamos exibir a sessão no Congresso Nacional? Melhor do que ficar aqui é do que o governo federal. Esse é o deputado Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina. Discursa na tribuna. Bolso do cidadão. Porque ele tem que decidir o que comprar, e não um burocrata aqui em Brasília, muito menos um único parlamentar com 30 bilhões de reais na mão. Isso é um absurdo. George Shaw tem uma frase que ele diz que quando Pedro rouba, o governo que rouba de Pedro para dar para Paulo, sempre pode contar com Paulo. Infelizmente, nós precisamos dar mais liberdade, que o dinheiro fique no bolso do cidadão. Para concluir, presidente, só assim nós teremos um governo justo, que não um burocrata decide o que comprar com o dinheiro dos outros, porque é assim que a gente se faz justiça. E o dinheiro, se não for para ficar no bolso do cidadão, que fique na gestão do presidente da República, que ele que foi feito, e a atividade típica é gestão do dinheiro público, que esse é um valor considerável dentro do orçamento. Muito obrigado, orientamos sim. Como vota o PV? Presidente, ao orientar a nossa bancada, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a cada deputado da bancada do Partido Verde e também agradecer a todos os líderes o apoio que tive durante o período que conduzi a bancada aqui na Câmara, em especial o presidente Rodrigo Maia, e com alegria quero acolher e anunciar o nosso novo líder, o deputado Henrico, que eu tenho certeza que, assim como eu, ao longo dos quase 4 anos que fiquei à frente da bancada do Partido Verde aqui na casa, recebi tanto apoio de todos os líderes e todos os parlamentares. Muito obrigado à nossa bancada, muito obrigado a todos os deputados, parabéns ao deputado Henrico, desejo que ele tenha muita sorte e pode contar com toda certeza com a nossa bancada. A orientação do Partido Verde é não ao veto. Pois bem, nesse momento se manifestou a deputada Leandre, do PV. Vamos ouvir o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pela orientação e pelo entendimento, pode ser que esse veto, diante do entendimento, caia na Câmara dos Deputados. Em seguida, nós vamos iniciar no Senado. Então, eu convido todos os senadores que estão em outras dependências da Casa que venham para o plenário do Congresso Nacional, que, se for derrubado na Câmara, vai se iniciar a votação no Senado. E peço para os senadores que estão em plenário que fiquem aguardando a votação. Como vota a rede? Senhor presidente, a rede vai votar pela derrubada do veto,
porque entende que é tão importante... Pois bem, olha só, nesse momento você tem então o encaminhamento, né? Os deputados, os líderes encaminham em nome da bancada. Eu vou chamar o Zé Maria Trindade de volta agora, porque o presidente Davi Alcolumbre fez uma manifestação interessante. Ele disse o seguinte: pode ser que o veto caia na Câmara, então ele passou evidentemente a chamar os senadores que ainda não estão no plenário da Câmara, utilizado neste momento para uma sessão do Congresso Nacional, para que compareçam. Zé, para quem nos acompanha em imagens, para quem também está nos ouvindo aí no seu carro, explica pra gente como é que funciona essa votação no Congresso Nacional do ponto de vista da separação das casas. Certo. Silvio, é uma avaliação de vetos do presidente Jair Bolsonaro, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma espécie de mapa de como é o orçamento 2020. E nesses artigos vetados, o presidente tira um poder que o Congresso Nacional se deu, né, de primeiro o orçamento impositivo e depois definir que o relator de orçamento poderia definir a prioridade, em 90 dias, a prioridade de liberação de dinheiro, né? Ou seja, a execução orçamentária. Se em 90 dias o presidente não fizer, ele cometeria crime de responsabilidade. Então, esse é o debate. Agora, são 10 vetos. O primeiro veto, ele já foi mantido, porque não houve votos suficientes, mais de 300 votos, mantiveram o veto do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo definido pela Câmara dos Deputados. E foi mantido na Câmara, nem precisou ir ao Senado. Por se tratar de um projeto de iniciativa que foi votado primeiro na Câmara dos Deputados, né? Por se tratar da LDO, começa pela Câmara, então os vetos são votados primeiro na Câmara. Se houvesse a queda do veto na Câmara, aí iria ao Senado. Mas não houve. Então, na primeira votação, o governo ganhou, né? Manteve o orçamento impositivo, então nem foi ao Senado. Essa segunda votação deve acontecer a mesma coisa. A Câmara mantém o veto e nem precisa ir no Senado, porque para derrubar o veto é preciso as duas casas, Câmara e Senado, derrubarem o veto. Olha, apesar do Congresso funcionar no mesmo plenário, ao mesmo tempo, sobre a presidência do mesmo senador, presidente do Senado, ela continua bicameral, ou seja, os deputados votam e os senadores votam. São votações independentes. Então, já houve o resultado aí da manutenção dos vetos do presidente Jair Bolsonaro no orçamento impositivo. Agora é saber sobre esta autonomia aí do relator do orçamento da União para executar o orçamento, senão o presidente faria crime de responsabilidade. Então, essa é a tendência e na semana que vem os deputados e senadores vão votar as leis, né? São 3 projetos enviados pelo presidente para mudar o orçamento 2020. Exatamente. Então vamos lá, para a gente colocar os pingos nos is aqui. A Câmara manteve, foram, como disse o Zé Maria, 398 votos a 2. Essa é a primeira parte do veto 52. O veto 52 foi dividido em 2 partes. Veto, evidentemente, do presidente Jair Bolsonaro, a lei de diretrizes orçamentárias. Como a Casa decidiu pela manutenção do veto, os senadores foram dispensados de votar nessa primeira parte. O trecho mantido é exatamente o que trata sobre os 30 bilhões de reais das emendas de relator e de comissões. Com o veto, os bilhões voltam ao governo, ao menos por hora, né? Já que os parlamentares votarão na semana que vem os 3 PLNs do Executivo que farão nova repartição do dinheiro. Agora, a segunda parte do veto, vamos a ela vai ser analisada depois da votação dos senadores. Trata sobre a possibilidade do governo contingenciar verbas destinadas a diversas áreas, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Você quer fazer um comentário, Augusto? É isso? Não, perfeito. Então vou voltar lá com o Zé Maria. Ô Zé, nesse momento fala o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Vi passar por ali o deputado Marcel Van Hatten, também do Rio Grande do Sul, do Partido Novo. Mais uma informação aí, portanto, passo para você, Zé.
É o entendimento. Houve um entendimento entre governo e Congresso Nacional. O presidente mandou a legislação, ontem não foi votado porque houve a quebra de confiança, os deputados ficaram desconfiados, né? E vão concluir hoje, vão manter os vetos do presidente e depois desses projetos, os próprios deputados e senadores, com a garantia de sanção do presidente Jair Bolsonaro, vão retornar 15 bilhões ali em manutenção orçamentária para os deputados. Esse é um ano eleitoral e os deputados e senadores estão aí preocupados com os próprios lençóis.